Já se perguntou como é que a gente consegue encontrar informações, pistas sobre o trabalho de Cristo, o trabalho de Jesus, né, a sua missão, o seu ministério, escondido nas páginas do Antigo Testamento? Bem-vindos ao nosso canal Cristãos Cansados, e hoje nós vamos mergulhar profundamente nos Salmos e buscar ali alguns textos, alguns poemas que ressoam, que ecoam a missão de Cristo e a sua mensagem lá no Novo Testamento. Sabe que não é por acaso que Jesus, durante a sua caminhada terrena, ou seja, durante o seu ministério aqui nessa terra, ele apontou tantas e tantas vezes para os Salmos para poder explicar a sua missão aos discípulos. Quando ele ressuscita, lá no final do seu ministério, lá no final do livro de Lucas, ele fala com alguns dos discípulos ali na estrada de Emaús: vocês não sabiam tudo o que estava escrito a respeito do Cristo? Lá na Torá, lá nos escritos, isso é, os profetas, e também nos Salmos. Jesus enfatiza os Salmos como uma prova inequívoca de quem ele era. Jesus, ele queria que os discípulos pudessem ver lá nas entrelinhas de todas essas orações, cânticos, provas incontestáveis da sua divindade, da sua identidade e do seu propósito. Nos Salmos nós encontramos um tesouro de lamentos, ações de graças, louvores, apelos por justiça e libertação, e todas essas orações e cânticos, elas ecoam a própria oração de Cristo pela salvação do mundo que ele queria alcançar. Só que o que isso significa para nós hoje? Como é que esses antigos cânticos podem iluminar a nossa compreensão sobre quem Jesus é e reforçar a nossa fé na sua obra salvadora? No episódio dessa semana nós vamos explorar como quase todos os aspectos da obra de Cristo no plano da salvação estão visíveis lá no livro dos Salmos, nos poemas e orações. Então, nós vamos desvendar a beleza e a profundidade de todas essas conexões, buscando ali ver como a sabedoria bíblica pode tocar nossos corações e nossas mentes, mesmo hoje, no mundo moderno. Se você busca entender melhor quem é Jesus através das lentes das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, ou se você deseja fortalecer a sua fé com reflexões poderosas, acredite, que você está no lugar certo. É isso que a gente vai fazer no episódio de hoje. Não se esqueça de deixar seu like, né, seu joinha, isso ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e já aproveita e assina as notificações, né, ativa o sininho aí para você não perder nenhum dos nossos vídeos, porque a sua jornada em busca de uma compreensão mais profunda, mais bíblica da obra de Cristo começa agora. Vamos nessa? Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Esse é aquele nosso momento de dar uma recapitulada ou um pontapé inicial no nosso estudo, na lição, no guia de estudos da Escola Sabatina. E durante esses 3 primeiros meses de 2024, nós estamos estudando o livro dos Salmos. E esse episódio é o episódio de número 9, que se chama Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o verso-chave aqui para o nosso estudo está lá no Salmo 118, versos 22 e 23. É um verso que provavelmente você já ouviu e diz o seguinte: aquela pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Você já parou para pensar nas diferentes maneiras como Deus ele é descrito na Bíblia inteira, especialmente nos Salmos? Os Salmos apresentam várias imagens, né? Eles trabalham com o texto ali, as palavras, mas palavras que representam imagens, e elas tentam descrever várias coisas sobre a natureza, o poder das coisas criadas e tudo mais. E esses textos, que são, né, textos milenares, eles apresentam pra gente essas imagens poderosas de Deus, como, por exemplo, Deus é o nosso escudo, ou Deus é a nossa torre alta, né, de onde você pode ver tudo e você está protegido dos inimigos. Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa rocha. Existem várias e várias dessas imagens ao longo de todos esses poemas, mas por que será que essas descrições elas são tão importantes e o que elas têm a ver com a forma como Jesus ele apresentou a si mesmo e ele falou sobre quem Deus é, como ele revelou para nós quem Deus era? Nos Salmos, Deus ele é retratado como esse protetor inabalável, uma fortaleza contra todas as adversidades, né? Isso reflete justamente a necessidade humana de segurança, de proteção. Por isso essas metáforas, que são muito ricas nessas imagens de força, de estabilidade, de segurança, elas dão pra gente essa sensação de conforto, de proteção
num mundo cheio de incertezas, cheio de perigos. Mas agora, segura essa daqui. Quando a gente passa para o Novo Testamento, Jesus ele traz uma nova perspectiva sobre Deus e como ele é. Ao invés de continuar somente com essas imagens de Deus como fortaleza, Jesus ele também apresenta um Deus que é um Deus íntimo, pessoal. Você lembra das parábolas de Lucas, lá no capítulo 15? Deus ele é comparado a um pastor que busca uma ovelha perdida, uma mulher que procura uma moeda perdida dentro de casa e a um pai esperando ansiosamente pelo retorno do seu filho pródigo. Aqui Jesus ele mostra pra gente um Deus que não é só uma torre forte contra os nossos inimigos, ele não é só uma rocha inabalável no momento de ventania e tempestade, mas ele também é alguém que nos busca ativamente e que se importa com cada um de nós individualmente. E você sabe por que isso é tão revolucionário? Porque Jesus, ao adotar essa visão até minoritária, não muito comum naquela época sobre quem Deus era, ele começou a quebrar paradigmas. Ele ensinou pra gente que Deus ele não está apenas no controle de todas as coisas, mas ele também é profundamente e pessoalmente ativo numa relação amorosa conosco. Deus ele deseja uma relação íntima com cada um de nós, uma relação de amizade, de pai para filho, de cuidado, de proteção, de carinho, onde nós podemos encontrar não só refúgio nos momentos de perigo, mas também nos momentos de solidão, uma companhia tão amorável, tão carinhosa, tão, satisfatória, quando a gente está naquele momento de dúvida, de arrependimento, de insegurança em relação a algo que vem no futuro. Deus ele está disponível para cada um de nós. Essa abordagem de Jesus, ela nos convida a ver Deus sob uma luz totalmente nova. Não apenas como um ser supremo, mas que está lá distante, mas como alguém que conhece os nossos nomes, conhece as nossas lutas pessoais. Ele sabe aquilo que está acontecendo com a gente. E esse Deus apresentado por Jesus, ele está disposto a deixar as 99 ovelhas que estão seguras lá no aprisco para nos encontrar quando nós nos perdemos. Isso não muda completamente a forma como você vê a Deus? Será que isso traz uma nova perspectiva para talvez uma visão defasada que você tinha sobre esse Deus? Entender essas diferentes representações do nosso Pai Celestial no decorrer das Escrituras pode mudar a forma como nós vivenciamos a nossa própria fé. Nós não estamos falando aqui apenas de crer em um Deus que é poderoso, mas também crer em um Deus que é pessoalmente envolvido nas nossas vidas. Um Deus que nos ama incondicionalmente e que está sempre ao nosso lado. Isso, meus amigos, é uma verdadeira revolução na maneira como nós experimentamos o divino no nosso dia a dia. Você já reparou como é que a imagem do bom pastor é tão especial, tão única, quando nós falamos sobre Deus? No Salmo 23, um dos textos mais queridos, mais conhecidos da Bíblia, a gente encontra essa figura do pastor que cuida, ele guia, ele provê alimento, ele conduz as suas ovelhas e providencia tudo o que elas precisam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e assim por diante. Você já parou para meditar na beleza disso? No mundo que muitas vezes parece um caos, ter Deus como nosso pastor é um lembrete de que nós não estamos sozinhos. Nós estamos sendo cuidados e amados individualmente, personalizadamente. Mas o que realmente faz essa imagem do bom pastor ser tão especial? Primeiro, essa imagem destaca a proximidade e o cuidado do nosso Deus. Diferente dos reis, dos governantes daquela época, que eram distantes, que eram alheios muitas vezes aos interesses do povo, um pastor ele vive junto das suas ovelhas e tem o cheiro das ovelhas nele, porque ele está ali o tempo todo junto com elas. Ele conhece cada uma dessas ovelhas pelo seu nome, ele entende as suas necessidades e ele está sempre pronto para protegê-las e guiá-las. Deus, o Criador de todo o universo, ele quer ter esse nível de relacionamento íntimo com cada um de nós. E, além disso, essa imagem ensina pra gente sobre dependência, sobre confiança. Assim como as ovelhas, a nossa necessidade de orientação, de proteção, aponta justamente para a nossa dependência total em Deus. Deus, ele não apenas nos guia por caminhos seguros, ele também está conosco, mesmo naqueles vales mais sombrios da vida. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, não importa o que nós enfrentemos, o bom pastor está lá, com seu cajado, com a sua vara, para nos guiar, para nos corrigir
e nos confortar, nos levando sempre adiante no caminho que nós precisamos trilhar. E você sabe o que é mais legal? Jesus, lá em João, capítulo 10, ele se identifica justamente como esse bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele não é apenas um líder ou um mestre, ele é o pastor que literalmente deu a sua vida por nós, as suas ovelhas, para nos salvar, para nos proteger, para nos redimir. Isso mostra justamente o amor sacrificial de Deus por nós. Esse é o Deus que Jesus quer apresentar para nós. Um Deus que tem um amor que vai além de tudo que nós podemos imaginar. Então, da próxima vez que você se sentir perdido por aí, lembre-se do bom pastor que está correndo atrás de você para te trazer de volta para o bom caminho. Deus, ele não está distante ou desinteressado dos nossos dilemas, das nossas lutas e preocupações. Ele está bem aqui, ao nosso lado, cuidando de nós, nos conhecendo individualmente e nos guiando para a vida eterna. Com Deus como nosso pastor, realmente nada nos faltará. Essa é uma segurança incrível que proporciona uma alegria muito grande para a gente, é ou não é? Agora, preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque a gente vai mergulhar numa temática que é fascinante, que mostra pra gente como os salmos, especificamente os salmos de sofrimento, né, de realeza, como por exemplo o Salmo 22, o Salmo 118, eles meio que se entrelaçam de uma maneira muito profunda, muito reveladora e mostram pra gente uma faceta muito interessante sobre o famoso Messias que a Bíblia apresenta no Antigo Testamento. Tá preparado? Então se liga só. Quando nós pensamos no Salmo 22, a gente se depara com uma expressão crua de angústia, de desolação. Ele começa assim, Deus meu, por que me desamparaste? Se você se lembra muito bem, essas palavras elas ecoam na voz do próprio Jesus quando ele está lá na cruz, né? Jesus é ouvido falando, Deus meu, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Isso introduz pra gente a profundidade do sofrimento humano, mas também do sofrimento divino. Muitas vezes parece que Deus ele não está por perto ou não se importa o suficiente, porque claro, Deus ele não sente sofrimento, Deus ele não sente dor, então ele é impassivo às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Só que a gente percebe na vida de Jesus Deus como esse alguém que se identifica com as nossas dificuldades e as nossas dores. Lá no Salmo 118, a gente encontra não agora um lamento, mas uma celebração de vitória, de salvação vinda de Deus, onde o salmista diz, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Essa é a grande revelação da glória que vem justamente após o sofrimento. Só que talvez você possa estar se perguntando, como é que esses salmos, aparentemente opostos, né? Um está falando do sofrimento do Messias, o outro está falando da glorificação do Messias. Será que eles não são opostos? Mas na verdade eles são complementares. Presta atenção. Esses salmos protegem a gente, e por isso é importante uma leitura mais ampla da Bíblia, e não ficar catando versinhos aqui e ali, que nos fazem se sentir bem e tudo mais, mas ler a Bíblia de uma forma mais ampla, mais complexa, tendo o todo da história da redenção em vista. Então, colocar esses salmos um do lado do outro vão proteger a gente de uma certa leitura triunfalista, né? De salmos como o Salmo 2, o Salmo 110, que falam do reino do poder messiânico, das conquistas, das glórias que esse rei prometido alcançaria. Então, ao invés de reforçar esse viés que só olha para o lado majestoso da coisa, e você vai lembrar que os fariseus e muitos dos judeus naquela época, né, até os discípulos no começo, eles tinham justamente essa visão, essa expectativa do Messias, né? O Messias glorioso, poderoso, guerreiro, conquistador. Por quê? Porque eles ignoraram salmos como esses, que lembram pra gente que o caminho para a glória passa primeiro pelo serviço e pelo sofrimento, coisa que Jesus experimentou. Mas naquela época ele foi rejeitado justamente por causa das suas características de sofrimento. Mas o Salmo diz, justamente essa pedra que os construtores rejeitaram é aquela que é a mais importante no fundamento de uma construção. Então, colocar esses salmos lado a lado ensinam pra gente que a vitória de Deus não ignora as nossas dores, não ignora as lutas do presente, mas justamente usa essas coisas para aperfeiçoar o nosso caráter e nos conduzir para o resultado final, que é de glória, que é de salvação. Para que os salmistas precisam misturar poemas de majestade, de glória, com esses poemas de sofrimento? É porque é justamente esse entrelaçamento de poemas que nos convida a ver o reino de Deus sob uma nova luz, uma nova realidade que passa também pelo sofrimento.
O reino de Deus é um reino que não ignora a realidade do sofrimento humano, mas ele o abraça e ele transforma essas dores e essas lutas em vitória. E aqui está a parte mais incrível disso tudo. Ao reconhecer o sofrimento de Cristo, como os salmos fazem, nós somos lembrados de que não existe coroa sem cruz, não existe glória sem sofrimento. Isso ajuda a gente a compreender muito melhor o caráter multifacetado, né, de vários lados, que é o reino de Deus. Um reino que é tanto sobre a cruz quanto sobre a coroa. Então, ao ler os salmos, nós somos convidados a entrar nessa realidade complexa do reino de Deus, onde a dor e a alegria, onde o sofrimento e a salvação caminham lado a lado. E isso, pessoal, muda tudo, porque ajuda a gente a ver a nossa própria jornada de fé sob uma nova luz. Uma luz que mostra pra gente que as nossas lutas e as nossas dores também possuem um lugar no grande plano de salvação de Deus para nós, porque esses sofrimentos não se comparam com a glória que está reservada para nós, mas essa glória só é alcançável mediante aquilo que vai transformar o nosso caráter e nos fazer depender cada vez mais desse nosso Deus. Então, essa visão dos Salmos desafiam a gente a olhar para além das circunstâncias atuais e, de fato, visualizar as promessas de um novo dia em que Deus ele será entronizado sobre todas as nações. E ele vai trazer plenitude, ele vai trazer redenção, bênção para toda a criação e finalmente nós estaremos onde deveríamos estar desde o começo. Mas nós temos que passar por todo o processo primeiro. E aí, você está pronto para mergulhar mais fundo nesse oceano de sabedoria e de esperança que são os Salmos? Tem cada coisa rica que você consegue entender sobre quem é você, quem é Deus, como louvar esse Deus, como depender desse Deus. E esse Deus, ele quer sim ter uma relação com você, não só uma relação de conforto, mas te deixar passar também por provas que vão fortalecer o seu caráter e te transformar mais e mais a imagem e semelhança do seu Filho, até alcançarmos a perfeita maturidade em Jesus Cristo. Tem um salmo que ilustra poderosamente a promessa de salvação, de fidelidade de Deus, que é o Salmo 89. Você já parou para pensar como é que esse salmo ele se conecta com toda a nossa jornada de fé? Fica aqui comigo que a gente já vai chegar lá. Veja só, o Salmo 89, ele é como se fosse uma cápsula do tempo que vai levar a gente numa viagem até o coração das promessas de Deus. Se você parar para prestar atenção, lá no começo, o Salmo ele vai celebrar a fidelidade de Deus, as suas promessas inabaláveis, que foram feitas ao rei Davi. E tudo isso serve para poder mostrar que não importa o que aconteça, Deus ele sempre está no controle das coisas, ele não deixa nada sair de fora dos seus planos. Por isso as suas promessas, elas são promessas eternas. O salmista diz assim: tu disseste, eu fiz uma aliança com o meu escolhido e eu jurei a Davi, o meu servo, para sempre estabelecer a sua posteridade e firmar o seu trono de geração em geração. Esses são os versos 3 e 4. Então quando a gente olha para essa promessa, ela parece bastante promissora, Davi sempre estará, na sua linhagem, na sua geração, na sua descendência, sentado no trono de Israel. Só que aí vem uma virada, digamos assim, no Salmo, porque ele vai falar de tempos difíceis, onde parece que tudo desandou, que cada promessa desabou e elas parecem muito distantes de se concretizarem. E aí você começa a observar o lamento do povo de Deus que se sente abandonado. Eles começam a dizer assim: exaltaste a mão direita dos meus adversários e deste alegria a todos os seus inimigos. Deixaste sem fio a nossa espada e não nos sustentaste na batalha. Fizeste cessar o nosso esplendor e deitaste por terra o teu trono. Abreviaste os dias da tua mocidade e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor? Até quando ficarás escondido para sempre? Esses são os versos 42 a 46. Sabe aqueles momentos em que a gente se pergunta: Deus, onde você está? Cadê você, Deus? O Salmo 89 ele captura exatamente essa sensação. Por isso ele é uma aula magna sobre a fé. Porque o Salmo 89 ele não ignora a dor e a confusão do presente humano, mas ele lembra pra gente justamente de lembrar. É exatamente isso. A palavra-chave do Salmo 89 é lembre-se. Lembre das promessas do passado, mesmo quando o presente parece dizer o contrário. Esse salmo ele ensina pra gente a confiar na promessa de que apesar de todos os pesares, apesar de tudo, Deus ele permanece fiel. Então o que nós podemos tirar disso tudo?
O Salmo 89, ele é um lembrete de que mesmo nos momentos de maior desespero, nós não estamos sozinhos. Deus ele fez promessas ao seu povo e através de Jesus, essas promessas alcançam a todos nós. Jesus ele é a prova viva de que Deus cumpre as suas promessas e a salvação está ao alcance de todos que confiam nele. O Salmo 89 ele desafia a gente a olhar para além das circunstâncias imediatas e a confiar na fidelidade eterna de Deus. E ele é um convite para a gente se lembrar das maravilhas que Deus fez no passado e com isso a gente vai criar, vai fortalecer a nossa fé para que a gente olhe para o futuro sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está preparando um futuro cheio de esperança e salvação para todos nós. Agora vamos dar uma olhadinha no que os Salmos nos ensinam sobre Cristo como o Rei. Você já parou para pensar no tipo de rei que Jesus é? Não só agora, mas como ele será no futuro. O Salmo 2 apresenta para a gente uma cena muito poderosa de desafio, de vitória. Ele diz assim: peça-me e eu farei das nações a sua herança, e os confins da terra serão a sua propriedade. Isso está lá no verso 8. E aqui Jesus é retratado como o rei soberano. Ele é um rei cujo domínio se estende até os confins da terra. Só que esse rei, ele não é como os governantes terrenos. Ele é um rei justo, ele sabe de todas as coisas, por isso ele julga com justiça. Ele é um rei misericordioso e principalmente fiel. Quando a gente avança para o Salmo 110, dos versos 1 a 3, a gente vai encontrar uma das citações mais citadas do Novo Testamento, que diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Esse é o verso 1, né? E esse versículo, ele revela Jesus justamente como um rei eterno que está sentado à direita de Deus. Isso simboliza justamente o quê? Poder e autoridade que Jesus tem, que não possui rival em nenhum outro canto deste universo. Como a gente viu no Salmo 89, a gente é lembrado das promessas desse Deus fiel a Davi, né? E a gente encontra o cumprimento dessas promessas justamente em Jesus Cristo. O Salmo diz: farei dele o meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Esse é o verso 28, né? E esse verso ele justamente destaca a fidelidade de Deus em estabelecer o seu reinado eterno em Davi, ou na descendência de Davi, através de Jesus, que era descendente de Davi. Só que Jesus, ele é um rei que é mais do que um mero governante, porque ele é o Salvador, o Senhor e o Redentor. Você já parou para pensar em qual que é o objetivo desse salmo sobre realeza, sobre o poder e a majestade de Deus como rei? Esses salmos eles foram escritos numa linguagem bem própria da sua época, para poder justamente expressar a convicção de que Deus estabelecerá o seu reino na terra, assim como o seu reino já está acontecendo no céu. E ele vai fazer isso através de um rei, de um Messias que vai vir. Isso, claro, da perspectiva dos salmos. Então esses salmos, eles convidam para a gente, para que nós possamos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as nações, sobre toda a sua criação e especialmente sobre as nossas próprias vidas. E com isso a gente se submete voluntariamente ao seu reinado, que é um reinado de amor, de justiça e de fidelidade. Jesus, como nosso rei, ele não é um tirano, ele é um pastor amoroso, como outros salmos vão pintar pra gente. Ele é aquele servo sofredor que se tornou rei justamente nos servindo à humanidade. Por isso, o governo dele é marcado pela justiça, pelo amor e pela misericórdia e especialmente pela fidelidade. O reino de Deus não é um reino de opressão, é um reino de liberdade verdadeira, onde o amor é quem governa supremo todas as coisas. Ao refletirmos sobre Cristo como nosso rei, nós somos chamados justamente a uma vida de lealdade, de serviço a ele, sabendo que lá no final ele terá vitória absoluta sobre todos os seus inimigos, sobre o pecado, sobre a morte, sobre aquilo que nos faz sofrer. O cetro de Cristo, ao contrário das armas de terror de outros reis, é um símbolo justamente de justiça, de julgamento divino que vai pôr um fim a todo o mal que se estabelece sobre as nossas vidas. E ele vai fundar finalmente esse reino de paz e justiça aqui na terra para todo sempre. Imagina o privilégio que é não só conhecer, mas servir a esse rei cujo reinado eterno traz esperança e alegria para todos aqueles que confiam nele. Para encerrar o episódio dessa semana, vamos dar uma analisada aqui numa revelação profunda e transformadora que a gente encontra lá no Salmo 110, versos 4 a 7,
que encontra um paralelo, um eco lá em Hebreus 7, 20 a 28. Esse é um daqueles tópicos, daqueles assuntos que vão ecoar, ressoar no coração de cada pessoa que acredita em Jesus, porque traz pra gente uma luz nova e esclarecedora sobre a figura de Cristo. Não apenas como o nosso Rei Eterno, o nosso Messias, o nosso Senhor, mas também como o nosso sumo sacerdote. Ele é um sacerdote que a Bíblia vai dizer é a segunda ordem de Melquisedeque, ou seja, não tem início e não tem fim. A promessa divina, que é selada por um juramento inabalável, porque ela vem da boca do próprio Deus, traz pra gente um elemento muito inovador nessa aliança que Deus faz com Davi. Porque imagina só o seguinte, meu amigo. Um rei que também serve como sacerdote. Isso era algo inédito no contexto israelita, porque lá estava muito claro as funções de cada um. Reis não desempenham funções sacerdotais, funções levíticas, e levitas não se sentam no trono para reinar. Só que aqui nesse salmo existe algo extraordinário, porque o Salmo 110 distingue esse Messias que vai vir, né, Jesus, de todos os outros reis e sacerdotes, porque ele revela justamente que esse Messias vai exercer ambos os papéis. Ele vai unir realeza e sacerdócio de uma maneira jamais vista até então. Por que a figura de Jesus como Messias, como rei e sacerdote, é tão revolucionária? O que ela muda na nossa vida? Porque ela mostra justamente a profundidade do plano de salvação de Deus. Jesus, como nosso sumo sacerdote eterno, ele não é limitado pelas falhas humanas ou pela morte. O seu sacerdócio é perfeito. Ele é capaz de interceder por nós de uma forma contínua, oferecendo uma esperança eterna e segura, porque ele nunca deixa de interceder por nós. Esse papel sacerdotal de Jesus, ele garante que apesar de todas as nossas rebeliões, defeitos, pecados, a graça de Deus permanece firme, oferecendo perdão e, claro, oferecendo uma nova chance para todos aqueles que se arrependerem. Agora, imagine a magnitude dessa promessa. Ela está além de qualquer promessa humana, porque ela está fundamentada no juramento que Deus fez, e Deus não é homem para mentir, nem ser humano para se enganar. Por isso essas promessas são imutáveis. E isso nos dá uma segurança incomparável, porque nós temos um intercessor no céu que não morre, que não falha, que não deixa de fazer nada por nós. Ele conhece as nossas lutas, porque ele já pisou nos nossos sapatos, né? Ele já calçou nossos sapatos, já pisou aqui nessa terra, por isso ele compreende as nossas dores, as nossas fraquezas, os desafios que estão à nossa frente, e ele está eternamente comprometido, não só em ser nosso Senhor, mas em ser o nosso Salvador. A obra reconciliadora de Cristo, ela assegura a gente que nós podemos habitar na presença de Deus, não apenas agora, mas para todo sempre, sem medo, sem temor. E mais ainda, essa união do papel de rei com o sacerdote que a gente encontra em Jesus promete abolir o mal não apenas nos nossos corações, mas em todo o mundo. E Jesus será aquele que vai cumprir a promessa do Salmo 2, subjugando todas as nações, todos os governantes, ímpios ou justos, sobre o seu julgamento, que é, sim, perenamente justo. E esse é o maravilhoso sacerdócio real que Jesus exerce. Ele exige a nossa obediência e nossa confiança absoluta, porque ele não vai falhar conosco. Então, quando nós contemplamos essa verdade que desafia a gente a mergulhar ainda mais fundo no conhecimento de quem é Deus e como ele opera nas nossas vidas, faz com que nós sejamos convidados a confiar plenamente nesse rei, nesse sumo sacerdote, cujo amor e poder transcende tudo o que nós podemos imaginar. E aí, você está pronto para confiar nesse Deus? Se talvez você ainda não esteja pronto para confiar plenamente, comece dando um passo de confiança hoje. Confie nesse Deus que os salmos tão maravilhosamente pintam pra gente, e você não vai ser decepcionado. Tenha uma ótima semana, tenha um ótimo restante de estudo. Leia todos esses salmos que pintam essas imagens sobre quem Deus é, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada. Tá certo? A gente se encontra na semana que vem. Não esqueça, deixa o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal e até lá. Tchau, tchau.